Bom, nesse vídeo estarei falando sobre DNA e RNA. Começarei falando sobre o DNA. O DNA é uma molécula capaz de sofrer replicação semiconservativa, pois cada molécula nova apresentará duas fitas. Uma fita vai ser igual à da mãe e a outra recém-sintetizada. Ele é composto por uma dupla hélice. Essas hélices elas se ligam entre si pelos nucleotídeos. Cada nucleotídeo aqui representado, ele é formado por um grupo fosfato, um grupo pentose e por bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas são divididas em dois grupos, purinas e pirimidinas. As purinas são adenina e guanina no DNA e as pirimidinas são timina e citosina. E elas se ligam entre si. Ele tem essas fitas de DNA são antiparalelas. Quando começa com 5' termina com 3'. Com 3' termina com carbono 5'. A função do DNA é hereditariedade, carrega informação genética e junto com os RNA sintetizam, na verdade, proteínas. Aqui tem uma representação de onde se encontra o DNA, né? O DNA se encontra dentro, ele é armazenado em sequência de gene, que juntos formam um cromossomo. Aqui temos uma representação de um cromossomo e como se fosse dado um zoom, um gene e um zoom maior, o DNA. E aqui os nucleotídeos, as bases nitrogenadas, na verdade. O cromossomo, aqui temos uma representação. Ele é formado pelo gene, né, pela sequência de gene e DNA, como eu falei anteriormente. Ao meio ele junto, como se fosse juntado nele, pelo centrômero. E ele é formado por duas cromátides. Cada ser humano tem 23 pares de cromossomos, sendo que os 22 primeiros não mudam. O que vai mudar é o 23º par, aonde vai dizer se é homem ou mulher, sendo que XX é representado para mulher e XY para homem. Agora falaremos sobre RNA. Ele é um ácido ribonucleico. Ele tem origem na transcrição, a sua função é síntese proteica e as suas bases nitrogenadas são adenina e guanina e citosina e uracila, diferente do DNA, que era, no caso, a timina. Ele é uma molécula de fita simples, no caso no DNA era dupla hélice e nessa é apenas uma hélice. Ele tem função de RNA ribossômico, RNA transportador e RNA mensageiro. O RNA mensageiro codifica uma mensagem que sai do núcleo e vai para o citoplasma. Cada trinca de 3 aminoácidos forma um códon, e um códon são 3 nucleotídeos no RNA mensageiro. Então, o RNA transportador leva os aminoácidos para o RNA mensageiro durante o processo de síntese proteica. Ele apresenta trincas de anticódons, que vão se ligar aos códons aqui no RNA mensageiro. Assim, ele consegue reconhecer o local do RNA mensageiro aonde deve ser colocado os aminoácidos por ele transportado. Daí aqui eu coloquei em destaque. Cada RNA transportador carrega um aminoácido específico de acordo com o anticódon que ele possui. Bom, o RNA ribossômico, são os mais abundantes produzidos pela célula e ele participa da construção do ribossomo, que tem um papel muito importante na síntese proteica. Bom, a replicação do DNA acontece da seguinte maneira. Primeiramente, há várias enzimas que participam dessa replicação, como a
enzima polimerase, a topoisomerase, a helicase e a primase. Inicialmente, a helicase vem e separa essa fita de DNA. Logo, a DNA polimerase unirá o carbono 3' de um agrupamento fosfato com o grupamento fosfato do nucleotídeo anterior, assim ligando um nucleotídeo no outro, até formar uma outra fita de DNA. Enquanto isso, a topoisomerase ela vai estar regulando o desenrolamento da fita de DNA. E desse lado da fita aqui, ela é contínua, né? Por exemplo, a polimerase ela vai vir, o DNA polimerase vai vir com os nucleotídeos correspondentes aos que estão aqui. Por exemplo, se aqui na fita de DNA aberta tá uma adenina, aqui vai ser uma citosina. Se aqui tá uma adenina, aqui vai ser uma timina. Se aqui tá uma citosina, aqui vai ser uma guanina. E aqui uma guanina, uma citosina. Assim, do carbono 3, como aqui terminou com o carbono 3', aqui com o carbono 5'. Vai começar. Porque a fita tá sendo aberta, né? Desta maneira, tá indo pra lá. Aqui já, por outro modo, a fita terminou com o carbono 3'. Então, ela vai fazer ao contrário. Através da helicase, a helicase ela vai romper as pontes de hidrogênio, né? Mas dentro da helicase tem uma enzima chamada primase, que ela vai, através dela, ela vai soltar uma proteína chamada prime, que na verdade é uma enzima chamada prime, que vai adicionar um conjunto de ribonucleotídeo, que como se fosse um RNA complementar. Por exemplo, se aqui tem um A, ela vai adicionar uma uracila. Se aqui tem uma guanina, ela vai adicionar uma citosina, porque essa base nitrogenada não muda no RNA. O primer é o sinal que a DNA polimerase precisa para se ligar e iniciar uma síntese na nova fita. E aí ela começa a adicionar os nucleotídeos correspondentes e assim vai fazendo uma nova fita de DNA, que será a continuação do primer, que está sendo colocado aqui, e ele está vindo por aqui, a DNA polimerase, adicionando os nucleotídeos correspondentes. Então, como eu estava falando anteriormente, as fitas de DNA elas são inversamente ligadas, se uma termina com carbono 3', a outra 5'. Então, para formar duas novas fitas de DNA, uma vai ser contínua e a outra vai fazer o ligamento descontínuo, através do primer, que vai fazer, vai ter como se fosse esse RNA complementar. Ao final, teremos duas fitas novas, porém uma será nova, né, com novas informações genéticas, e a outra terá as mesmas informações genéticas da fita anterior. Por isso, ela é semi-conservativa à replicação do DNA. Quando essas fitas estiverem já complementadas, cada um com seu nucleotídeo correspondente, elas precisam fechar novamente. A enzima que fechará essas fitas de DNA são a ligase. E assim, ao final, teremos as duas novas fitas de DNA semi-conservativas.